Porque o momento ruim vem, não adianta. É. Você tem crises econômicas, você tem crises políticas, você tem, às vezes, crises internas da empresa. O que te diferencia para você aguentar é porque é o seguinte, você suportando, o momento ruim passa e o momento bom vem. O que eu tenho que ter com relação às pessoas, a capacitação das pessoas, para eu poder executar bem os processos, para eu poder encantar os meus clientes, para eu atingir os objetivos financeiros da minha empresa. As empresas deveriam se preocupar mais com RH, não com folha de pagamento. Cuida das pessoas. A partir daí, define bem os processos e aí você vai fazer com que essas pessoas executem bem esses processos. A partir daí, você vai conseguir vender, porque você tem um bom processo, você tem boas pessoas e venda nada mais é do que pessoa comprando de pessoa. Claro. Olá, esse é o Empresário Sem Filtro, o podcast onde a gente conversa, entende, aprende com aqueles empresários incríveis que construíram negócios nos mais diversos segmentos. E hoje o nosso convidado é ninguém menos do que Marcos Tadeu Júnior. Eu falei que eu ia falar o nome completo. E ele é o fundador e CEO da Invent Software. Exatamente. E que daqui a pouco ele vai contar pra gente o que é isso. Uma empresa que, sim, tem influenciado o mercado de ERP, né? Depois a gente explica o que é. E que tem à frente aí, ou melhor, é um grande parceiro de grandes empresas. Então é isso. Mas antes de mais nada, Marcos, primeiramente, muito obrigado. Obrigado muito você. obrigada mesmo. Fico honrado pelo convite, muito obrigado. Aqui é um podcast que a gente é internacional. A gente Legal. traz gente do Brasil inteiro. Nossa, Eu brinco que é bom. internacional porque não é fácil. E o Marcos, ele é de Brasília. Eles têm escritórios aí pelo Brasil. Isso. E realmente estava aqui em São Paulo, acho que alguns compromissos locais, Isso. e tirou um minutinho para vir falar com a gente. Então, de novo, Marcos, muito obrigada mesmo. Obrigado você, estou sempre à disposição. Isso vai ser ótimo, porque nós vamos te cobrar isso. Legal, pode contar comigo em tudo que você precisar, pode contar comigo. E você, então conta um pouquinho pra gente, Marcos, quem é o Marcos, ou seja, a pessoa, o homem por trás e antes do profissional, né? Tá, Me conta um pouco. Bom, Marcos Júnior, casado, tem 51 anos, já 30 anos no mercado de tecnologia, mas na vida pessoal eu inicialmente tentei jogar bola, mas eu era muito ruim, não conseguia, aí me colocaram no gol, então eu era goleiro do time. Depois passei alguns anos assim muito dedicado à empresa, a negócio, à área profissional. E em 2016, 2017, eu falei, agora eu vou ser triatleta. Aí comecei a treinar para ser triatleta, me apaixonei pelo negócio e acabei virando Ironman. Ironman é uma prova de longa distância, onde você nada 3,8 km, pedala 180 km e corre 42. E eu consegui fazer isso, e também tinham provas de meio Iron, que é metade desse percurso, eu também já fiz várias dessas. Daí entrou a pandemia, eu falei, poxa vida, fiquei aí uns 3, 4 anos parado, engordei 40 quilos durante esse período de pandemia, passei por um processo de divórcio, foi uma fase muito complicada. Casei de novo. E aí, quando foi mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu falei, quero fazer outro esporte. Quero fazer outra coisa, preciso poder conseguir ter alguma atividade extra na empresa. Daí nós criamos um podcast. A gente criou também um podcast, nós temos um podcast, chama Conexão Cast, que está no canal da Invent Software. E eu resolvi ser piloto de carro de corrida. Mas será? Eu falei, nossa, cara, e agora? O que eu vou pilotar? Aí conversando com um amigo, falou assim, poxa, tem um campeonato aqui em São Paulo de marcas e pilotos, que você dirige lá um Corsinha, um Celtinha. Eu falei, cara, olha meu tamanho, velho. Como é que eu vou entrar? Não vai dar certo, não vai dar certo. E eu tenho uma certa paixão por carros antigos e falei, bom, descobri que tinha uma categoria que chama Old Stock Race, que é a Stock Car original. São os Opalas lá de 1979,
que começaram a estocar, que hoje é tão famosa, uma das melhores categorias do mundo. Eu aprendi a dirigir num Opala, aquele de 4 marchas na mão. Isso, então exatamente. Então é isso, aquele que era o banco único, sabe? Nossa senhora, está colocando o câmbio a nossa... aqui, né, o câmbio em cima. Colocando a nossa idade aqui Então, já para lá. E hoje eu sou piloto da Old Stock Race, então são carros muito fortes, porque o que eles fizeram? Eles pegaram os Opalas antigos e atualizaram do ponto de vista de mecânica e tal, então, sim, é um monstro, o carro é um monstro. E aí a gente eu piloto muito em Interlagos, em Cascavel, no Velocitar, então a gente tem competições praticamente no Brasil inteiro. E não satisfeito com isso, eu falei, bom, quero agora uma categoria mais desafiadora. A Old Stock já é super desafiadora, mas ela é um pouco mais curta, as provas são um pouco mais curtas. Prova dura o quê? São 2 provas de 30 minutos. Aí eu falei, bom, quero correr alguma coisa mais extensa. Aí eu me inscrevi nas 1000 milhas de São Paulo. E aí são 12 horas de prova, larga meia-noite e chega meio-dia. Eu falei, nossa... Você tá brincando que você passa a noite inteira dirigindo? Só que aí eu falei, bom, preciso revezar, né? Porque eu não vou conseguir pilotar em alta performance 12 horas, né? Não, nem dá para fazer isso. Então, eu convidei dois pilotos amigos e aí a gente conseguiu fazer uma excelente corrida. Fomos campeões. A 1000 milhas... A primeira vez que você... A primeira vez. A 1000 milhas é dividida por categorias, né? Então, tem a categoria lá de protótipos, que são carros daqueles super famosos, que correm Le Mans, que correm e tal. E a gente foi numa categoria que chama T1B, Turismo Nacional, né? Eu piloto um Ômega. Eu piloto um Ômega, só que aí todo super preparado. Claro, né? Porque 12 horas para poder não aguentar, chegar, a mecânica aguentar, e também pneu slick para você não sair da pista e tal. Então, a minha prática hoje é tocar a empresa e ser piloto de carro de corridas. Isso é um ponto super interessante que você está falando, Marcos, que assim, eu vejo muito a questão do empresário, dos grandes executivos, né, buscarem desafios. E geralmente esses desafios estão associados a esportes mais de aventura, de risco. Por que você acha que isso acontece? Cara, relacionamento. Eu acho que, assim, por exemplo, quando eu estava no triatlon fazendo Ironman, eu conhecia diversos empresários que faziam a mesma coisa. É um momento que o cara consegue se descontrair, é prazeroso, a gente pensa que é um sofrimento, mas não é. É muito legal você pedalar 3, 4 horas, e ali vocês conversam, vocês param, tem sempre Você não pode pedalar 3, 4 horas e bater papo ainda. Dá. E a gente vai um do lado do outro conversando, e vai. A bicicleta é a primeira coisa, a bike é a primeira coisa. A natação é a primeira coisa. Isso eu vou falar um negócio pessoal. Sempre me incomodou esse negócio de nadar, sair com o pé salgado, cheio de areia e ter que colocar a sapatilha da bicicleta. Mas você passa no chuveirinho. Dá tempo. Dá tempo de passar no chuveirinho. Porque eu só vejo o pessoal correndo. Tem um tapetinho, passa no chuveirinho, tira um pouco da areia. Não tira tudo, não. Tudo não, né? Não tira tudo, eu imaginei. Eu queria saber de alguém que está na prática. Mas ali, assim, é onde você onde você consegue ter um momento de lazer, de prazer, de ainda conhecer novas amizades. É desafiador. É um desafio seu, né? É um desafio pessoal. Claro. Você está ali competindo contra você mesmo e você evolui como pessoa, você evolui. Eu digo que assim, a diferença entre o empresário de sucesso e o de fracasso é a resiliência. A resiliência. Essa é uma palavra aqui que tem muito, o pessoal fala muito em resiliência, porque, em compromisso. Assim, o que segura a gente no momento ruim. Porque o momento ruim vem, não adianta. O momento ruim, ele acontece. Você tem crises econômicas, você tem crises políticas, você tem, às vezes, crises internas da empresa, divisões societárias, acontece de tudo. E o que te diferencia para você aguentar é porque é o seguinte, você suportando, o momento ruim passa e o momento bom vem. E nenhum dos dois é eterno, nem o momento ruim, nem o momento bom. Esse é o bom ponto, né? Porque muitas vezes a gente acha que a diversidade ela vai te quebrar no sentido até psicológico, né, emocional, mas
E não é verdade, né? Você, com a resiliência e a força ali de vontade, você vai superar. Mas também é ingênuo pensar que o momento bom ele é eterno, né? Porque é o que a gente fala dos fatores internos e externos, né? Eles vão te afetar de alguma maneira, e existem algumas coisas que você consegue mediar, mas tem muita coisa que vem e a gente tem que bater no peito mesmo e resolver, né? E às vezes a gente tem uma impressão errada. Quando a gente está começando uma empresa, as empresas de pequeno e médio porte, muitas vezes a gente acha que o sucesso é uma escalada direta. Uniforme, exato. Uniforme. É isso. Não é. Não é. Não é. É que Você ficam vai aqueles fazer, desenhinhos, né? Não é assim. Talvez você tenha alguns unicórnios, você tenha algumas empresas que despontaram de uma maneira extraordinária. Talvez nem elas tenham sido assim, uau, de uma vez, né? Eu até brinco com muitos amigos que eu converso e falo, cara, uma empresa, ela vai começar a crescer depois de 10 anos. Que ela tem uma maturidade, que você pegou experiência, que você já levantou, já quebrou, já passou por tudo que tinha que passar. Depois de 10 anos é que você vai começar a navegar numa velocidade de cruzeiro, vai começar a crescer mais. E, cara, esse número eu tirei da minha experiência, da minha cabeça mesmo, assim, de viver tudo isso, de acompanhar mais de 4.000 empresas que eu já acompanhei durante essa minha jornada. Hoje eu tenho quase 3.000 clientes, então a gente vê de tudo. Esse é um ponto legal, Marcos, da gente falar, porque assim, a sua empresa, por ser uma empresa B2B, ou seja, ajudar justamente empresas nesse processo de crescimento, né, de melhorar a operação, de ser mais efetiva e eficiente, né, no que ela se propõe a fazer, você consegue ter um insight ali muito interessante, né? Insights muito interessantes do que acontece de verdade nos vários segmentos. Em vários segmentos. E vamos aproveitar então só para falar sobre o que a Invent faz, né? Que é o ERP. Muita gente ouviu falar, mas nem todo mundo sabe o que é, né? E ele vem de Enterprise Resource Planning. Exatamente. Então, um planejamento dos recursos da empresa, da organização. Se a gente for aportuguesar, sistema de gestão integrado. É isso. Não é a tradução literal, mas é um sistema de gestão. Mas é uma excelente tradução. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, por que esse sistema é tão fundamental e mais ou menos como é que ele funciona dentro das organizações? Tá bom. Bom, olha só, os RPs foram criados já há alguns anos. A empresa que, vamos dizer assim, iniciou esse movimento de criar um RP foi a SAP, né? Foi uma das primeiras lá em 1977, se eu não me engano, tá? Eram 5 engenheiros que eram da IBM, tinham essa ideia, a IBM não aceitou, eles saíram e foram construir esse sistema. Então, eles tinham lá uma indústria e eles ficavam do lado de fora da indústria, numa casinha lá, programando e desenvolvendo o sistema. Sistemas. Por quê? Porque eles percebiam que as áreas não se comunicavam. Então, por exemplo, o cara tinha uma ordem lá de compra, um pedido de compra, e ele tinha que produzir o determinado material para atender aquela ordem de compra. E, às vezes, a capacidade de produção não dava certo, o estoque não tinha estoque suficiente para produzir aqueles materiais, às vezes eles tinham o estoque, produziam, vendiam, o cliente não tinha crédito ou o cliente não pagava. Então, essas áreas precisavam estar conectadas para que você pudesse ter uma operação de vendas que tivesse um cliente com limite de crédito controlado para evitar uma inadimplência. Essa operação de vendas tinha que estar conectada, por exemplo, com a produção, para que a produção pudesse se programar, para que a área de compras pudesse comprar os produtos com antecedência, para que a mercadoria estivesse dentro da empresa no prazo, para que ela pudesse ser produzida e depois ser entregue. Então tem que ter toda uma gestão de armazenamento, tem que ter espaço de armazenamento, você tem que saber aonde guardar os materiais, porque tem materiais que tem necessidades específicas de armazenamento. Na hora que você tem que buscar o material, você tem que saber onde ele está. Então, tem um software de Warehouse Management System, que é o WMS, que te diz exatamente onde está cada material. Isso serve não só para a indústria, mas isso serve para distribuidoras, isso serve até mesmo para construtoras. Imagina uma construtora. O cara lança um empreendimento, ele lança um prédio. Nossa, não tem nada ainda.
Ele começa a vender, ele constrói o stand e ele começa a vender. A partir daí, em paralelo a isso, ele faz um estudo de viabilidade econômica daquele prédio, que daí ele vai definir qual que é o custo de obra, ele vai definir qual é o preço de venda daquele apartamento, ele vai definir os preços dos andares, mas ele define um preço base, os mais altos têm um determinado preço, os mais baixos têm outro preço, se é virado para o nascente tem outro preço, né? Claro. Então, ele define a área de lazer, então ele define todo o projeto num software de estudo de viabilidade. Certo. Aprovou o cenário? Aprovou, aí ele faz um cenário aprovado, normal, faz um cenário pessimista, se as vendas não encaram, e faz um cenário otimista. Até porque o próprio empreendimento, geralmente, ele é vendido lá, às vezes 60%, 70% do empreendimento antes mesmo do lançamento, né? Então, ele precisa ter certeza que ele vai ter capital para... Em paralelo, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o orçamento da obra. Ele vai lá, pega todo o projeto, que foi desenhado pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelos projetistas, e constrói um orçamento dessa obra. Esse orçamento vai ter tudo. Parede, então quando o cara tem que fazer uma parede de alvenaria, ali leva tijolo, cimento, mão de obra, areia. Então eles têm que detalhar tudo que vai ser utilizado na obra. Isso é um trabalho gigantesco. Para que fazer isso? Para que você saiba quanto você vai gastar. Só que depois que ele faz isso, ele constrói um cronograma da obra. Quando ele constrói um cronograma dessa obra, de execução dessa obra, ele tem, por exemplo, um fluxo de caixa que essa obra vai gerar de desembolso, que ele vai tentar casar com o de vendas. Claro. E, além disso, a área de compras tem que comprar todos os materiais, contratar todos os subempreiteiros que vão trabalhar, porque as empresas hoje não trabalham com 100% de mão de obra própria. Então, envolve também não só o RH para poder ter os funcionários próprios, mas também a área de compras para contratar os subempreiteiros. E aí a obra vai. E todo o material que chega, né, tem que ser pago, todo apartamento que é vendido tem que ser recebido, e tudo isso depois tem que ser contabilizado e os impostos têm que ser pagos. Exato. E o sistema de gestão empresarial faz toda essa cadeia de forma integrada. Porque senão a nota fiscal chega, o cara põe na gaveta na obra, daí depois esqueci, chega um protesto lá no financeiro, o financeiro não sabe o que é. Cadê a nota fiscal? Ninguém sabe. Exatamente. Eu brinco que assim, os departamentos são o músculo, mas o RP é o cérebro, né? Então assim, se ele não conseguir coordenar e controlar tanto a informação quanto os processos, isso aí. Em algum momento colapsa. Colapsa. Pois é. E às vezes colapsa com o RP também. Sim. Porque algumas empresas têm a ilusão de que o RP vai resolver tudo. Claro. E ele sozinho não resolve. Tem que ter processos e pessoas. Então, é o sistema, mas você tem que ter bons processos definidos e tem que ter boas pessoas. Eu sempre falo isso. Tão Porque, assim, importante... O processo tem que ser bem mapeado. Né? Então, obviamente, a ferramenta, a tecnologia, ela vai estruturar alguma coisa que foi bem mapeada. Isso. E após isso, você precisa ter adesão ao processo. Isso, né? Então, é aí que pega também. Porque, às vezes, você tem tudo muito bem mapeado, você tem um belíssimo sistema, mas você não tem uma equipe treinada e talvez comprometida, né, de usar aquilo da melhor maneira. E algumas empresas erram. Isso acontece, é muito comum, porque elas, às vezes, têm um processo bem estruturado, porque a empresa já existe. Claro. Ela já tem uma cultura, ela já tem um processo, ela já tem um jeito de fazer. Mas ela compra um RP que não tem aderência ao negócio dela. Porque o mercado de RP veio mudando. Antigamente, você comprava um sistema de gestão, um RP, e vinha customizando ele todo. Que é a colcha de retalho que a gente brinca. Retalho. E aí, junta a planilha do Excel com o sistema que alguém desenvolveu internamente, com aquele módulo super sofisticado, mas pouco customizado, customizável, né, que existe no mercado. E aí a loucura está formada. Passei por várias situações. As empresas de RP perceberam isso. Então elas começaram a desenvolver verticais, sistemas verticais.
E as grandes, né, como SAP, como TOTUS, como Oracle, como Senior, eu posso falar porque eu conheço todo mundo desse segmento, conheço todas as pessoas, eles foram comprando empresas que eram especializadas. Então, se você é de uma construtora, eles têm um software específico para a construtora. Se você é de uma indústria, eles têm um software específico e aderente à indústria. Eles foram se adaptando às especificidades de cada segmento. De cada segmento. Né? Porque isso é verdade mesmo. E aí você não tem aquela necessidade tão grande de ficar customizando, adequando, fazendo puxadinho. Não, você já tem um software que ele atende ao segmento e que ele vai crescer junto com as novas práticas do segmento. Porque a tecnologia de processo, a tecnologia das indústrias, a tecnologia do varejo, ela também muda todo dia. E aí o software tem que acompanhar essas evoluções tecnológicas. Tem loja que você chega hoje que tem um provador virtual. Então você vai lá, você prova a roupa virtualmente e de lá já sai um orçamento para você poder ir lá no caixa e pagar enquanto o cara busca a tua roupa no estoque. Exato. Ou até você pode receber em casa. Não, também, né? Então... e agora, assim, puxa vida, se a gente for falar de centricidade no cliente, você pega os meninos mais novos, eles vão numa loja, eles vestem uma roupa e eles mandam para os amigos todos para falar, e aí, tá legal? Tá legal? Ah, então vou levar. É o review em tempo real, em né? tempo real. Exato. Tudo agora é em tempo real. Então... E tudo agora você depende da validação de alguém. Né? Então, assim, é muito importante isso eu falo porque essa é a minha área, minha paixão. Mas você cada vez mais depende de que as pessoas recomendem alguma coisa, né? Mas, então é isso. Então, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, e novamente, né, por experiência própria, eu passei por vários processos dentro das grandes organizações que eu trabalhei, de SAP, implementação, tudo isso. Então, a gente entende que é um desafio à parte ali. Mas existe um outro, e isso é muito da minha vivência dos últimos 10 anos, que são empresas de menor porte. Então, essas empresas, muitas vezes, elas não têm o recurso necessário para contratar um software dessa envergadura, né, que tem esse poder todo, porque, obviamente, a gente está falando ou de coisas sofisticadas ou de uma implementação mais complexa, ou até de valores, né, um pouco mais expressivos aí. E ela já tem a própria fase de crescimento, a fase de tração dela ali é onde ela está driblando o recurso e ela começa a fazer as gambiarras, no bom sentido, né? Então, alguém ali que era primo desenvolveu um sistema, ele é bom de tecnologia, ele mesmo fez ali um Excel que em grande parte contribuía, né, resolvia o problema, mas que com o crescimento e o desenvolvimento da organização, aquilo é mais um impeditivo do que um auxílio. Sim. E aí, como é que essas empresas conseguem acessar alguma coisa que não precise eliminar todo o processo que ela já construiu, mas que ao mesmo tempo se adapte a essa realidade, que é uma realidade um pouco mais quebrada, vamos chamar assim? Olha, brasileiro é super criativo. Super. Né? Eu adoro o empresariado brasileiro, acho que assim, o empresário brasileiro é fantástico. Então, eles perceberam isso. Os empresários perceberam, e as grandes empresas de ERP também perceberam isso. Claro. E aí elas começaram a lançar versões menores. Então você tem, por exemplo, softwares como Conta Azul, que você vai pagar 200, eu não sei o preço, vou chutar que vai pagar R$200 por mês. Você tem softwares como a Omie, que é um software que gera toda a parte de nota fiscal, gera o financeiro, é integrado com o banco. Então, você tem softwares que eles vão te atender até um determinado tamanho. Então, sei lá, quando você é uma empresa que você tem lá um dono, uma pessoa do financeiro, minimamente ele vai ter isso, né? Uma pessoa do financeiro, uma pessoa de vendas, uma pessoa lá para cuidar ou de estoque ou de serviços. Vai ter 4, 5 pessoas, por exemplo. Você tem sistema que te atende nesse ponto. Não existe mais aquela necessidade que os antigos empresários, com todo respeito, faziam de pegar o sobrinho e colocar
para fazer um software. Eu já fui esse sobrinho, né? Eu imagino. Eu, aos 12 anos de idade, meu pai me colocou para estudar a tecnologia. Então eu cursei, aí vai entregar um pouco a minha idade. Eu aprendi a programar em COBOL aos 12, 13 anos de idade. Para mim é um gênio. Para mim é uma questão de genialidade. Eu comecei muito isso. cedo com isso e por incentivo do meu pai. Claro. Mas hoje não há mais essa necessidade. Você tem sistemas muito bons no mercado que são profissionais, que são grandes empresas. Se você pegar, por exemplo, o Conta Azul, que é muito famoso, tem mais de 100 mil clientes. A Omie tem mais de 100 mil clientes. Tem mais de 100 mil empresas que utilizam esses softwares. É porque eu acho que assim, existe... O Brasil ele tem um elemento da complexidade contábil, né? Então, eu acho que de alguma maneira, a hora que se priorizou, eu vou buscar uma automação, uma gestão, a gente vai por esse lado. Então, é mais natural que isso aconteça. Como você mesmo disse, áreas como marketing, RH, elas tendem a vir num segundo momento, né? Nem sempre é o primeiro esquadrão ali que foi contratado. Geralmente é terceirizado, o próprio TI é terceirizado durante muito tempo. A contabilidade, a folha de pagamento, é terceirizado. É isso. E aí, aonde dói mais é onde eu vou tentar achar uma ferramenta para aquilo. Mas, eventualmente, por exemplo, o RH hoje é uma área extremamente estratégica na organização. Sim. E organizar equipe, eu sou fascinada por pessoas, tá? Então, essa coisa de organização e gestão de equipes, para mim, é uma arte. E você ter um software de gestão que te ajude a fazer isso, eu acho que você trabalha com dois elementos, né? Sim. O financeiro e pessoas aí. Como é que é isso? Isso dá para fazer? A gente traz isso também para a equação? Como é que é? Traz. Em primeiro lugar, eu costumo dizer o seguinte. Antigamente, o braço direito do empresário era o diretor financeiro. Talvez em muitas empresas ainda seja assim e não está errado. Claro. Na nossa empresa, meu braço direito é a diretora de gente e gestão. Gente e gestão. A gente chama de gente e gestão. É o RH, é o antigo RH. Eu chamo de gente e gestão porque foi eu que criei esse nome dentro da nossa empresa. Porque ela me ajuda tanto na gestão das pessoas. Minha empresa são 250 funcionários, a maioria técnicos. Então, os técnicos eles são mais introvertidos, eles têm uma característica deles. São programadores, são pessoas, né? São gênios, tem pessoas com QI altíssimo. Então, a gente precisa cuidar muito bem dessas pessoas. Até porque elas também são muito assediadas pelo mercado. Né? Esse é um ponto hoje em dia, e principalmente essa área de tecnologia, que a briga está... E a gente tem que cuidar muito bem das pessoas. Então, eu estabeleci que um pilar da nossa empresa é a gestão é o departamento de gente e gestão. Mas por que gente e gestão? Porque ela me ajuda a cuidar das pessoas, e ela também me ajuda a cuidar dos indicadores da empresa. Por quê? Os indicadores estão intimamente ligados ao bem-estar das pessoas. Se as pessoas estão felizes, elas vão produzir mais. Se as pessoas estão bem, elas vão produzir mais. Então, ela me ajuda a medir felicidade. A medir a felicidade e a performance. A felicidade e a performance das pessoas. Nós temos na nossa empresa uma prática que é o pulse de sentimentos. Então, toda sexta-feira, todos os colaboradores recebem um e-mailzinho para ele dizer como é que ele está se sentindo, como é que ele está se sentindo do ponto de vista pessoal, profissional e quais são os comentários deles. Para quem vai esse pulso de sentimentos? Para mim. Ah, não. Para mim. Você recebe 250 na sexta-feira? Eu e a Janaína, que é a nossa diretora de RH, a gente recebe, ela dá uma filtrada e fala assim, Júnior, olha isso aqui. Aqui precisa de atenção. E muitas vezes eu mesmo ligo para a pessoa. Ligo lá para um vendedor e falo, e aí, cara, como é que você tá? E às vezes o problema não tem nada a ver com o profissional. É problema pessoal. Nós já tivemos casos de pessoas com burnout, com crise de ansiedade. E tá tudo bem, são pessoas. Pessoas passam por situações. Porque a empresa é feita de gente, então não tem outra coisa. Você sempre vai ter softwares e ferramentas para ajudar, mas no frigir dos ovos são pessoas, não tem como. É gente cuidando de gente. E aí, quando a gente tem essa visão, a gente
passa isso para os colaboradores e eles passam também a cuidar melhor dos nossos clientes. Nós temos uma área a gente chama time de clientes, que é o CX, Customer Experience, e o CS. Né? Então, eu tenho duas equipes, uma de CX e uma de CS. E aí, a nossa maior luta hoje é fazer com que o RH cuide bem das pessoas, e cuida muito bem, para que essas pessoas cuidem bem dos clientes, e a gente fica monitorando via CX e CS quais são os problemas, as escalações, para que as pessoas possam cuidar cada vez melhor dos nossos clientes. Agora, voltando ao que você falou, que as empresas vão crescendo e vão aumentando a complexidade, porque na verdade o que acontece é isso, né? O problema nunca acaba. Não. Quanto maior, mais problema. Ele fica mais complexo. Ele fica mais complexo. E depende de mais pessoas para resolver. Né? Exatamente. Então, eu sempre falo assim, a tomada de decisão vai ficar mais complexa, ela é menos descentralizada. O que é só um ponto importante que eu sempre falo, é muito importante isso, porque diversas vezes eu mencionei que o empresário, né, a pessoa por trás, o líder de uma organização, ele não é um guru, ele não é um oráculo, ele não tem todas as respostas. E nas empresas de menor porte, o líder sofre muito com isso. Né? Ele tem que absolutamente opinar sobre tudo. E é muito cansativo. Muitas vezes não porque ele não tem a resposta, muitas vezes não tem, né, nem é a área dele. E porque realmente a diversidade de tópicos é muito grande, você exaure, né, o pobre. Então, conforme a empresa vai crescendo, obviamente, você vai diluindo um pouco essa responsabilidade. Mas você precisa ter melhores formas de controle para poder também gerir o negócio. Né? Se cada um tomar a sua própria decisão, como é que você sabe para que lado está indo? Isso. E entramos aí em estratégia e outras coisas. Então, é só para realmente corroborar que você está falando que o crescimento, ele gera essa complexidade, boa, né? Seria um bom problema, vamos dizer. Sim. Né? E daí o seguinte, acho que a gente tem vários aspectos, vários temas para a gente tratar em cima disso. Um deles é a própria questão do planejamento estratégico. Né? Hoje existem várias metodologias de planejamento estratégico, desde o mais antigo, como o Balanced Scorecard, até o mais moderno, como o OKR, e até uma versão mais moderna do OKR, que é o NCT. O que a gente usa na nossa empresa? A gente faz, a empresa foi crescendo, hoje são 250 pessoas, a gente adquiriu várias empresas, e aí a gente teve assim a gente está tendo uma dificuldade de ajustar a cultura para que todo mundo pense do mesmo jeito, porque daí, como eu comprei outras empresas, eu adquiri novos sócios que já tinham uma cultura, que já tinham um pensamento. Exato. E agora eu tô falando, cara, vem cá, vem Junta comigo, tudo, mistura. Vamos aqui juntos. E a gente, inclusive, mês que vem, começa a revisão do planejamento estratégico. Então, a gente define quais são os objetivos estratégicos que a gente quer. Eu procuro simplificar isso. Então, a gente já tem lá o que a gente chama de mapa estratégico, que é aonde a gente quer chegar. Tá? Tem as 4 perspectivas, como se fosse no BSC. Então, tem a perspectiva de pessoas, o que eu tenho que ter com relação às pessoas, a capacitação das pessoas, para eu poder executar bem os processos, para eu poder encantar os meus clientes, para eu atingir os objetivos financeiros da minha empresa. A gente faz isso. Inclusive, a gente não tinha, e foi uma grande conquista, que é um sonho de muitos anos, era um sonho meu de muitos anos. Ano passado a gente foi Great Place to Work. Que legal. Foi sim, um negócio muito legal. Mas a gente tem que pensar, o empresário precisa pensar nisso, né? Ele tem que ter boas pessoas, não necessariamente contratar pessoas caras, mas ele tem que se dedicar a treinar e cuidar de pessoas, né? A gente fala muito de playbook, né? Você quer ganhar tempo? Escreve um playbook, escreve ali o que o cara tem que fazer, como é que ele tem que fazer, entrega na mão dele e cobra que ele faça daquele jeito, que você ganha um super tempo fazendo isso. Então, prepara as tuas pessoas, investe um pouquinho lá em treinamento, investe lá em capacitação, investe talvez numa área de RH, que as empresas deveriam se preocupar mais com RH, não com folha de pagamento. Cuida das pessoas. A partir daí, define bem os processos e aí você vai fazer com que essas pessoas executem bem esses processos. A partir daí, você vai conseguir vender, porque você tem um bom processo, você tem boas pessoas, e venda nada mais é do que
pessoa comprando de pessoa. Claro. Se você tiver um preço adequado, claro que não dá para, né? Claro. Não dá para ser maluco, tem que ter, as vendas vão acontecer e a sua expansão acontece ali. A estrutura do negócio, ou seja, a tua proposta de valor, a tua precificação, a tua, né, que a gente chama lá da praça, onde você está oferecendo o acesso à solução, ela tem que existir, né, como Isso. negócio. Então, você Isso. precisa ter uma oferta e uma estrutura que corroborem, seja lá o que você está Isso. pretendendo fazer. Isso. Mas, a partir daí, o que realmente determina sucesso é exatamente o que você falou. Ou seja, a experiência ela tem que ser ideal, né? Isso. Falamos em encantar, mas aqui esse ideal nós já estamos quase que felizes. E as pessoas que vão fazer essa conexão, que vão gerenciar essa relação e esse processo, elas têm que estar no seu melhor. Elas têm que entender toda essa solução e fazer, né, obviamente, fazer essa comunicação, mas estarem aptas a ler o mercado. E eu acho que aí é que está o X da questão. E o empresário precisa fazer uma coisinha também muito importante. Ele precisa entender qual é o lugar de potência de cada pessoa. É isso aí. Se você pega, às vezes, um excelente vendedor e coloca ele como gerente, você vai ganhar um péssimo gerente e vai perder um excelente vendedor. Eu já tive situações na empresa que eu falava assim, poxa, você não quer assumir tal? Que o cara falou, não, eu gosto disso aqui. Então, o nosso plano de carreira dentro da empresa ele é em Y. Então, as pessoas começam lá, estagiários, vão crescendo, e num determinado momento, a gente, junto com ele, decide se ele vai virar um especialista ou se ele vai virar um gestor. E já erramos também, tá? Já erramos. Eu tenho certeza. De colocar o cara como gestor claro. E falar assim, não era. Fala, não, eu quero muito ser gestor, né? Porque às vezes você quer ser chefe, né? Quer ser chefe, é legal. Aumento de salário, etc. E você, e é uma competência muito diferente. A parte dela pode ser treinada, desenvolvida, mas em boa parte você realmente precisa ter lá aptidão para o negócio. E a gente equalizou. A gente tem especialistas hoje que ganham como gestores. Essa que é a questão. Justamente para não ter essa que é a questão. Porque muitas vezes, antigamente, você não tinha um crescimento, né? uma proposta de crescimento para o especialista. Ele ia ficar como um vendedor, né, a vida inteira. E, então, você precisa realmente ajudá-lo a se desenvolver e chegar em outros patamares aí. E o RP ajuda isso também. Ajuda. O RP ajuda, se você estiver pensando no RP, vamos pensar no operacional, ele te ajuda a vender mais, porque ele, hoje muito mais ainda com inteligência artificial, ele vai detectando qual é o comportamento do seu cliente e te ajuda a colocar mais produto, vender mais, te ajuda a entender sazonalidade. Você melhora a segmentação, melhora né? a segmentação, você melhora a logística de visita aos teus clientes. Teu supply fica melhor, porque você consegue comprar de uma maneira muito mais focada. Exatamente, então você consegue fazer tudo isso. Agora, falando de Invent, né? O que a gente percebeu? Nossa empresa, ela nasceu como consultoria de implantação de ERP. Só que a gente percebeu que os ERPs, eles faziam muitas coisas, mas tinham determinados pontos, principalmente os ERPs internacionais, que não se adequavam bem à realidade do Brasil. É isso. Né? E aí, o que a gente percebeu? Isso em 2008. A gente percebeu, por exemplo, que estava entrando a nota fiscal, que o governo tinha um projeto, que é o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, e que os gringos não tinham a menor ideia do que era isso. Aí o meu sócio falou, vamos fazer isso? Eu falei, você é maluco, cara, eu vou mexer com o fiscal. Jeito, olha o tamanho da bucha que é esse negócio. E ele era um sócio, não era um sócio, o majoritário sempre fui eu. E eu poderia ter falado assim, não vou fazer isso, não, tá louco, vamos fazer outra coisa. Eu não queria fazer. Aí ele falou, cara, confia em mim, deixa eu fazer. Cara, esse cara fez, em 30 dias, ele fez o MVP. Em 30 dias ele fez o MVP, e aí funcionou. Que é isso? Já funcionou no primeiro cliente. Eita. E aí a gente começou a fazer, e o negócio de consultoria foi diminuindo, e o negócio de consultoria era muito baseado em customização. E a gente sofria tanto com essas customizações. Antigamente você via uma empresa atualizar a versão de um sistema e ficar 15 dias parada.
30 dias parada, porque a versão foi atualizada e ninguém conseguia fazer nada. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um negócio para a gente acabar com esse volume de customizações? Aí nós começamos a desenvolver o sistema fiscal. Fizemos o nosso primeiro sistema, foi o sistema fiscal. Aí a gente via que o financeiro sofria demais com descontos de duplicata, com pagamentos, transferências bancárias. O cara às vezes estava sendo pago e não tinha uma conta, tinha que dar um jeito de pagar o cara. Existiam E aquela empresas vez que às não... vezes está no sistema, você tem que sair do sistema, fazer alguma coisinha para voltar para o sistema. Exatamente. Você tinha que ir no Isso. sistema do banco, no Office Bank, fazer e repetir no sistema. Pois é. E a gente falou, cara, que loucura isso daí. Vamos resolver esse problema também? Aí pronto, resolvemos. Aí a gente percebeu que vários outros parceiros de implementação de ERP tinham a mesma dor. Ficavam ali customizando, sofrendo, então... E a customização era muito lenta, esse que é o problema, Lenta. porque ela tinha uma dependência enorme da cultura e da estrutura do negócio. Porque se você não tivesse pessoas dedicadas àquilo, você ia pegar o fulaninho do departamento X, do outro, aí você ia juntando, essas pessoas estavam ocupadas, você começava a olhar que o processo não estava tão claro assim, muitas vezes você tinha que retroagir e dar uma olhada no processo também. Então, eu lembro delas serem muito penosas, né? Assim, Problemáticas, sofridas. Sofrida, essa é a palavra. E aí vocês começaram a achar uma solução um pouco mais... Isso. Para literalmente resolver a dor, porque né? Às vezes o cara implantava um RP numa determinada empresa, ele customizava um monte de coisa. Ficava ali. Ficava na empresa. Era propriedade da empresa. Aí ele implantar o mesmo sistema em outra empresa, ele customizava tudo de novo. Ah, tá, dá para aproveitar uma parte, mas aí a empresa já tinha outra particularidade, então aquela customização não servia, ele tinha que fazer outra. E aí ele tinha 200 clientes com 200 realidades, 200 programas. Diferentes, 200, vamos lá, muito mais, porque você não fazia uma customização só. E a gente percebeu isso lá atrás. E daí, vamos fazer um negócio que a gente diminua esse volume de customização e que a gente dê uma certa tranquilidade para o nosso revendedor, para o nosso parceiro, que tudo que a gente for construir para algum segmento ou para algum cliente, seja do nosso software, esteja no software, que é o que hoje o mercado chama de verticalização. Só que a gente não queria entrar em verticalização porque a gente não queria limitar o nosso crescimento. A gente queria vender o que a gente chama de sistemas horizontais. Então, por exemplo, eu tenho cliente que é time de futebol. Palmeiras. Palmeiras é meu cliente. É um excelente cliente. Excelente de uma maneira totalmente isenta, eu estou dizendo que é um cliente maravilhoso. Para quem é mineiro, o Galo é meu cliente. Eu sou mineira e sou palmeirense, gente. O Galo é meu cliente. O Botafogo do Rio de Janeiro. Aí, mas também o McDonald's, Arcos Dourados. Mas também o Bradesco. Mas também canal de televisão CNN, a Gerdau, a Singenta. Amanhã eu vou gravar na Singenta. Só empresa pequena. Vocês estão vendo que... Mas a gente também tem empresas pequenas, assim, de 5 usuários, de 10 usuários. Temos. Que legal. Tem cliente que paga pra gente R$150. Cara, a gente cuida do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente foi construindo soluções que elas são plug and play. Claro. Ela chega, a gente pluga no cliente e resolve o problema. Aí, o que a gente resolve hoje? O problema fiscal. A gente agiliza muito a gestão financeira. E aí eu quero voltar daqui a pouco nesse ponto. A gente agiliza a gestão de contratos. Toda empresa tem contrato e todo mundo gerencia no Excel. Gerencia no Excel e na gaveta também. E na gaveta. Que você imprime, põe na gaveta, ninguém nunca mais acha o contrato. Depois você não sabe se pagou certo, se pagou a mais, se pagou a menos. Você não sabe os impostos que você tem que reter em cima de um determinado contrato para você pagar, porque você é obrigado, né? Você é responsável solidário por esse recolhimento. Então, se você não recolher, se o cara não recolher, você tem que recolher. Então, quando você tem um contrato, você tem que perguntar, você recolheu o seu ISS? Se você não recolheu, eu tenho que recolher. Então, só te pago se você me trouxer a guia do ISS.
E as pessoas não fazem isso. Eu, sinceramente, duvido. Não fazem isso. Então, E o sistema pode te alertar disso. pode né? te alertar. E aí a gente tem o sistema de gestão de contratos. Por exemplo, quando você vai renovar, tem que fazer o cálculo do INCC, do IGPM, do IPCA. A gente já faz esse cálculo automatizado. A gente tem o sistema de folha de pagamento. Também a gente adquiriu uma boa participação, o controle de uma empresa de folha de pagamentos. A gente tem o sistema de RH. E a gente lançou agora, por último, o sistema de Comex. E todos esses sistemas estão interconectados através de uma empresa de inteligência de dados, onde a gente resume todos esses dados e mostra para o cliente os dashboards. Hoje, e a gente, na nossa empresa, a gente usa quase tudo. Então, hoje, eu gerencio a minha empresa com um dashboard. Principalmente de orçamento, de demonstração de resultados e de fluxo de caixa. Então, eu sei sempre como é que está indo o EBITDA da empresa, eu sei sempre como está a geração de caixa, e eu sei como é que está o meu orçamento, que está, por exemplo, hoje, a realidade, estourando pouquinho. Tiquinho, mas tá assim, melhor do que eu imaginei. Você precisa falar com o dono dessa empresa. Precisa falar com o dono. E as pessoas falam que ele é quem mais gasta. Meu Deus. Seus carros de corrida. Esse pessoal, gastam muito. Entendendo. Mas é isso, a gente percebeu que existia uma lacuna e foi engraçado que a primeira empresa que assim, abraçou a gente nessa lógica foi a SAP. E olha que assim, a gente está falando, eu passei pelos meus momentos de implementação de SAP e socorro, porque realmente, né, os módulos, eles eram muito rígidos, né? Você não conseguia... Congelados. Exato. Era muito difícil a parte da customização. Você tentava, ainda mais na área de saúde, você tentava explicar que o cliente era outra pessoa, que existiam outros elementos e variáveis ali na equação, e socorro. Era muito difícil. Então, aí a gente fez soluções, né? E aí vários outros parceiros... Que são flexíveis, mas não necessariamente customizadas, né? Exatamente. Essa que é a jogada. Fluida, mas ela não precisa ser... Ela é parametrizável. Entendi. E ela é muito parametrizável. Nossos sistemas são muito grandes. Porque eu te falei, a gente atende de tudo. Claro. Eu atendo canal de televisão, eu atendo indústria, eu atendo empresa de serviço, eu atendo clube de futebol. Com modelos de negócio completamente diferentes. E eu tenho que entregar todas as obrigações. Todas as obrigações financeiras, contábeis, fiscais, né? É claro que às vezes existe um core business. Então, por exemplo, se uma empresa é de agronegócio, você imagina, você vai planejar uma safra. Não é a gente que faz, né? E nem o SAP, nem o Oracle, talvez o TOTUS, mas a maioria dos ERPs não faz. Aí nós temos parceiros no Brasil inteiro que são especialistas nesse tipo de negócio, e ele tem as soluções deles conectadas com a gente e com os ERPs. Então, nós criamos um ecossistema, tá? Onde a gente ajuda os clientes a ter uma solução aderente, sem essa necessidade louca de customização. É claro que às vezes o cliente quer viajar um pouquinho, a gente fala, calma. Vamos resolver o básico. Vamos resolver o básico. Isso, em grande parte, é o problema. Assim, eu como consultora... Eu posso dizer que uma das minhas maiores dores, né, é ter a informação para ajudar na tomada de decisão. Exatamente. Porque você chega na maioria dessas empresas, e eu trabalho muito com a pequena e média, e você não tem a informação, ela não está contextualizada, ela não está formatada de uma maneira que você possa, né, olhar e tomar decisão. Não é só o dashboard, não. Às vezes o próprio dashboard deles é feito do jeito dele. Né? Aí, a própria origem da informação, a forma como ela chega ali... Né? Não está com o número legal. Então, eu acho que isso ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, às vezes ela é muito ambiciosa. A gente não parte do básico e vai crescendo. Né? Ela já tenta, não vou resolver todos os meus problemas agora que eu decidi implementar. Então... E 90% dos problemas das empresas é o básico. O cara precisa fazer o básico. O 10% ali é o que é a especialidade dele. Então, se ele resolver os outros 90%, ele vai conseguir focar nos 10% para desempenhar muito melhor. Entendeu? Então, assim, 90% dos problemas dos caras é o financeiro, é a contabilidade, é o estoque, é a gestão do contrato, é a folha de pagamento. Porque nem sempre... eu não sou contra terceirizar.
Mas a terceirização, muitas vezes, ela é um processo muito comercial. Então, o cara que é o prestador de serviço, o contador, por exemplo, ele vai fazer contabilidade de 300 empresas. Então, dificilmente ele vai conseguir chegar na empresa lá do empresário e falar, cara, se você poderia usar aqui a lei do bem para você poder pegar todos os teus investimentos em tecnologia e inovação e economizar em imposto. Dificilmente você vai conseguir ter essa conversa. E você só tem isso quando você tem as informações na sua casa. Exato. E se você for observar o que diz a legislação sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, na primeira cláusula lá diz, ó, o seu sistema de gestão tem que ser integrado e as informações têm que estar de uma forma fluida. E aí não adianta, vou deixar o meu contador resolver. Não, o empresário é que tem que resolver. E agora, muito mais, porque a gente vem aí com uma reforma tributária, que entra no ano que vem, e a reforma tributária, está todo mundo achando que é só um processo de reconfiguração do software. E não é. Eu vi que vocês têm uma área ali, como se fosse uma academia, uma universidade. Qualquer pessoa vai poder ter acesso a um curso de reforma tributária dentro da nossa universidade, para que eles possam se preparar. Um pouco nessa linha, né? O que você imagina que o futuro traz? Como é que a inteligência artificial, essa coisa também, a grande maioria está migrando para o cloud também, né? O que você espera para os próximos anos e para onde vocês estão pensando em seguir? Nós esperamos assim, uma integração real da inteligência artificial com os ERPs. Então, por exemplo, você vai poder falar assim, ERP, cadastra um cliente com esse CNPJ para mim, ele já vai nos órgãos públicos, já vai buscar todos os dados e cadastra o cliente para você. Então, aquele trabalho que você tinha de ter que cadastrar o cliente, de se preocupar com as classificações fiscais, com as classificações contábeis, a inteligência artificial vai resolver para você. Os diretores das empresas vão poder conversar com os sistemas. Eles vão falar assim, quais são meus maiores clientes? Quais são os mais inadimplentes? Quais são os melhores clientes? Porque nem sempre os maiores são os melhores. Quais são os clientes que me dão mais margem? Eles vão poder fazer perguntas, eles vão poder questionar. Isso já existe hoje. Isso já está começando a virar realidade. Porque hoje você tem o ChatGPT, onde você pesquisa, tal, faz lá seus agentes e tal. Só que esses agentes de inteligência artificial começam a vir para dentro dos ERPs. Então, por exemplo, no nosso sistema de folha de pagamentos, você já pode fazer perguntas. Lista para mim os 10 maiores salários. Aí ele... Lista para mim os 10 Lista para mim os exatamente. Você estava passando despercebido ali, né? Estou em crise. Lista para mim os 10 maiores salários. Tem que ser amigo da inteligência artificial. Lista para mim quais são os funcionários mais antigos, quais são os funcionários mais novos. Então você já consegue fazer perguntas, a gente está evoluindo com isso ainda, mas a gente vai implementar tudo isso dentro do nosso sistema. Imagina assim, você vai emitir uma nota. A inteligência artificial vai checar se toda a legislação por trás daquela emissão de nota está correta. Nós já temos isso hoje. Então, a gente não só fornece o sistema fiscal, mas a gente fornece o conteúdo fiscal. A gente fornece a legislação. Perfeito. São mais de 20 milhões de regras fiscais hoje. A gente fornece, junto com os nossos softwares, a legislação, o conteúdo. Para que a empresa ela possa, via inteligência artificial, verificar, auditar se ela está trabalhando de forma correta ou não. E só para finalizar, Marcos, assim, eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma dica ou alguma coisa que aprendeu no decorrer da sua jornada, né? Alguma coisa que possa servir aí de fonte de inspiração para tanta gente que passa por esse dia a dia. Qual a sua mensagem? Eu tenho algumas falas assim que são legais, assim, que eu gosto muito. Eu muitas vezes falo para os empresários: saiam do operacional, mas não saiam da operação. Porque às vezes o empreendedor ele quer sair da operação. Não tem jeito, cara. O CEO, o presidente, o diretor, o dono é o cara que faz a roda girar. Então, saia do operacional. Você não precisa estar ali emitindo nota, conferindo conta bancária, mas não saia da operação. Outra coisa, cara, nem tudo vai dar certo. Aliás,
vai dar muito mais errado do que certo. Mas às vezes que der certo vai dar muito bom para você. E não desista. Não desista. Não desista. Às vezes você está passando um momento difícil, mas você vai encontrar uma saída, porque você é empreendedor. Você tem o sangue de empreendedor. E o sangue de empreendedor criativo. Então você vai conseguir encontrar uma saída. E por último, se prepare para a reforma tributária. Não deixe de fazer isso, porque senão, cara, teu negócio está em risco. Está em risco. Está em risco. É isso. Gente, eu não preciso nem dizer, ó que coisa incrível que foi esse podcast. Então, Marcos, muito obrigada, de verdade, que você tenha sempre muito sucesso. Estou muito grato. Muito também. obrigada pela gentileza, né, e humildade aí de trazer tantas experiências e tantos aprendizados aí para todos nós. Precisando, estou de volta. Pode deixar, pode deixar. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigado você. E para todos vocês, até a próxima. E não esqueçam de deixar aí sugestões de quem vocês gostariam de ver aqui trazendo tanta coisa legal. Legal. Muito Até a obrigado. próxima. Obrigada. Até mais.